Bom, pessoal, então vamos continuar, né? Então a gente falou, né, sobre como acontece todo esse processo, né? Então aqui a gente tem o ciclo cardíaco, né, representado, então a chegada do sangue nos átrios, né? A passagem do sangue desse átrio para os ventrículos, certo? E aí o enchimento desse ventrículo com posterior contração desse ventrículo e ejeção para os vasos, certo? Mas aí eu pergunto para vocês, né? Como o sangue vai para o lugar certo, certo? Essa é uma questão interessante, tá? A ideia da movimentação do sangue no sistema circulatório como um todo, ela acontece do local onde você tem maior pressão para o local onde você tem menor pressão, tá? Esse é o caminho que a gente segue, ou que o sangue segue, né, no caso. Então, e isso está relacionado com o fechamento dessas estruturas, né? Com o fechamento das válvulas, aí, sejam as átrios ventriculares, sejam as ventrículo artéria, tudo bem? Então, isso vai acontecer nos dois casos. E para a gente olhar para isso, a gente tem que ver esse gráfico, que enfim, é o gráfico que a gente vai precisar analisar, tá? Então, o que a gente pode observar, ó, ventrículo esquerdo e ventrículo esquerdo e átrio esquerdo, certo? E o que isso está sendo medido? Olha o eixo Y. Isso está sendo medido em pressão, né? Milímetros de mercúrio, pressão aí. E aqui eu vou ter uma escala de tempo que é uma escala relativamente rápida, né? Então aqui está o tempo, né? De 0 a 0,8 segundos. Beleza? Então, ó. Observa uma coisa. Olha como é que está variando a pressão do átrio, certo? Então você vai ter aqui, né, um aumento de pressão do átrio que provavelmente está relacionado com o batimento atrial, então com a passagem, né, do sangue do átrio para o ventrículo, certo? E aí o que acontece? Eu estou vendo que um aumento da pressão aqui desse ventrículo, tá? O que acontece? No momento que você tem esse aumento de pressão aqui, né, o que o ventrículo começa a contrair, isso vai gerar um fechamento da válvula atrioventricular. Isso vai evitar o refluxo, né, ou a passagem do sangue do átrio para o ventrículo de volta, certo? E aí, o que vai acontecer? O ventrículo ele vai começar a contrair, começar a fazer força, né, basicamente. Isso aumenta a pressão, porque o sangue ele é um líquido incompressível, né? Então, conforme você vai fazendo mais força, né? Então é como se você pegasse, por exemplo, uma garrafa cheia d'água e tentasse espremer ela. Você está aumentando a pressão dentro desse recipiente, né? E o que acontece? Você vai ter a ejeção, ou o começo da ejeção, só quando a pressão do ventrículo, né, ou do sangue dentro desse ventrículo, superar a pressão da aorta, né? Então, passou a pressão da aorta, o que acontece? A válvula semilunar abre, você vai ter ejeção desse sangue durante essa fase, e depois vai ter o quê? Vai ter aqui a queda, né? E o fechamento da válvula semilunar, né? Na hora que a pressão do ventrículo cai, o sangue começaria a refluir da aorta para o ventrículo, só que aí você tem o fechamento da válvula semilunar e com isso o sangue não volta, né, para o ventrículo. E aí pode continuar seguindo aí o caminho, né, do lugar com maior pressão para menor pressão. E uma coisa que você vai observar ali no fundo do gráfico, na hora que sumir a faixinha ali, é que você tem dois sons, né? Um primeiro ali, que é justamente o momento de fechar a válvula atrioventricular, e ali no 2, que seria o fechamento da válvula semilunar. E é isso que você escuta com o estetoscópio, né? Você vai escutar tum, 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 tum. É justamente esse fechamento. E se houver alguma falha, né, e por exemplo, acontecer um tum, tum, quer dizer que está tendo o quê? Vazamento, né? Seria o que a gente chama de sopro aí, certo? Então, mas, enfim, a gente está numa aula de biologia, então não é o foco, né? Então vou pegar essa imagem e dar uma expandida nela agora, certo? Então o que a gente observa, né? Então, primeira coisa, vamos lá, né?
Lá embaixo ele vai falar sístole e diástole, né? Então vai falar o que está acontecendo. E aqui você tem o fonocardiograma, né? Então o que você estaria ouvindo, né? Que seria já o que a gente falou, o fechamento das válvulas. Aqui eu tenho o eletrocardiograma, né? Então aqui eu tenho um sinal, certo? Um sinal elétrico que provavelmente está relacionado a o batimento do átrio, né? Então a contração do átrio, que faz sentido, né? Você olha aqui um batimento, né? Não um batimento, desculpa. Você olha um sinal elétrico que a gente acha que é relacionado ao átrio. E você começa a ver o quê? Um aumento do volume ventricular. Então, se o átrio contrai e começa a encher o ventrículo, provavelmente tem essa relação aqui que a gente está vendo, certo? E depois a gente vai ter o quê? Um outro pico de atividade elétrica, e aí a gente vê o quê? Um aumento da pressão atrial, ou pressão atrial não, da pressão ventricular. Então, esse segundo momento aqui deve ser o quê? O sinal, né, de despolarização, ou o sinal que estimula aí a contração ventricular. E a gente começa a observar o quê? O aumento da pressão do ventrículo. E olha que interessante, se você pegar o aumento da pressão do ventrículo em todo esse momento, o que acontece com o volume dele? Nada. Por quê? Lembra, você teve o fechamento da válvula atrioventricular, porque a pressão do ventrículo está maior do que a do átrio, então está fechada. Só que nesse momento, a pressão da aorta é maior do que a do ventrículo, então não tem a válvula, né, da aorta está fechada ainda. Então é como se eu tivesse uma garrafa, né, de plástico, né, uma garrafa PET fechada, cheia d'água, e eu estivesse tentando espremer ela, basicamente, né? E aí, quando você tem aí a abertura da válvula aórtica, como está mostrado aqui, né, porque a pressão do ventrículo superou a pressão da aorta, então a válvula aórtica abre, o que acontece? O volume ventricular cai aqui, certo? Então que é a ejeção aí desse ventrículo, certo? Depois que ele ejeta, né, então teve a ejeção aqui, e aí ele começa a relaxar, então a pressão começa a cair, né? Fechou a válvula aórtica, então não vai ter refluxo, certo? E aí, olha que interessante, você tem um relaxamento isovolumétrico, então não muda de tamanho, né? Então relaxou. E aí começa o quê? Começa a encher o ventrículo por conta do sangue que está circulando no sistema como um todo. Lembra, eu estou olhando para um sistema fechado. Então, se por exemplo saiu 50 ml do meu ventrículo, vai circular 50 ml no corpo todo. E isso é uma informação importante para as próximas partes também, certo? Então aqui a gente está olhando para tudo, né? E ali embaixo ele te dá, né, sístole, que seria esse período de contração do ventrículo, né? Então, desde aqui, né, até essa região aqui eu estou tendo contração, e aí um relaxamento, que seria o período de diástole e o período de enchimento desse ventrículo. Certo? Tudo bem? Então, vamos em frente. Bom, dito tudo isso, a gente tem que comentar sobre a pequena circulação e a grande circulação. Quem é a pequena circulação? Uma circulação pequenininha, que acontece perto do coração. Então é do coração, né, do lado direito do coração. Então, átrio direito, ventrículo direito, pulmões, certo? Átrio esquerdo, tá? Então, coração, pulmão, coração. Então, eu estou olhando, né, para esse átrio, esse ventrículo, né? Esses dois pontos aqui que seriam os pulmões, e depois tudo isso voltando aqui para o meu átrio esquerdo, tá? Quem que é a grande circulação? É a circulação que eu vou olhar do lado esquerdo do meu coração, né? Então, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, isso daqui ejeta para a aorta, que vai, né, tanto para o meu cérebro quanto para os meus membros superiores, vai descer, certo? Vai fazer essa curva, vai descer pela esquerda, porque a gente é um mamífero, certo? Tá nas grandes artérias, vai se dividir, por exemplo, em fígado, né, ou fígado, rins, estômago aqui, né, então vai banhar todas essas regiões, intestino, e vai chegar depois, por exemplo, né, vai se dividir novamente em, por exemplo, pernas, né, isso tudo volta depois para o meu lado direito, né, então a grande circulação seria coração, aorta,
grandes artérias, arteríolas, né? Então coisas menores que essas artérias, capilares, vênulas, grandes veias, as veias cavas e o coração novamente, tá? Então essa que é a ideia da pequena e da grande circulação quando eu olho para o esquema como um todo do coração, certo? Bom, e aí eu odeio essa imagem, mas vamos lá, tá? Por que eu odeio essa imagem? Porque parece, né, se você olhar aqui a pressão, parece que a aorta, as grandes artérias, as pequenas artérias, as arteríolas, elas estão fazendo isso, certo? E não é esse o fenômeno que eu vou observar exatamente, tá? Então o que acontece? Quando o seu coração contrai, né, e ejeta sangue, o que vai acontecer? Você vai ter aí, um relaxamento, as artérias elas vão se expandir, certo? Eu esqueci a palavra que eu quero agora. Então você vai ter uma expansão dessas artérias, justamente permitido, né, pela musculatura lisa, aí também o tecido conjuntivo. Então isso expande, certo? Recebe uma certa quantidade de sangue, e aí conforme a pressão, né, que o coração está colocando no sistema por conta da contração ventricular, conforme isso vai diminuindo, o que acontece? Essa artéria ela volta ao tamanho dela, né? Por isso que você vai ter uma manutenção maior aqui dessa pressão mais alta nessas regiões aqui de aorta e grandes artérias, tá? E o que acontece? Esse gráfico, ele está te trazendo a informação de tempo. Então aqui eu tive o quê? Eu tive, por exemplo, o bombeamento. Então, o coração bombeou. Aí o que aconteceu? Né? Isso daqui essa pressão está caindo ao longo do tempo, e aí o coração bombeia de novo. Então você tem aí mais um fluxo de sangue. Então ele está misturando, na verdade, pressão, né, com local aqui, e está colocando um terceiro eixo no Z aqui de tempo, certo? Só que ele está tentando fazer isso de forma planificada, e está parecendo que as aortas, a aorta, grandes artérias e pequenas artérias fazem isso. Mas não é, você só vai ter uma expansão, né? Uma distensão, lembrei a palavra que eu queria, uma distensão da artéria, né, dessas artérias, e aí depois elas vão voltar ao tamanho normal. Mas não é que a musculatura vai contrair e vai espremer como se fosse um coração, não, é uma distensão e uma volta ao tamanho normal, distensão e volta ao tamanho normal. Não tem uma contração aí, tá? Então não vai ter como se fosse algo sendo espremido, tá? Então eu não gosto desse gráfico por conta disso. Mas ele mostra o que pra gente? Acompanha essa pontilhada aqui, né, no meio. Ela mostra que você vai tendo uma queda da pressão, e isso está relacionado ao que? Ao caminho do sangue. Então, a aorta, grandes artérias, pequenas artérias, arteríolas. E aí você vai ter uma certa queda da pressão aí ao longo do tempo, certo? Ou ao longo de qual local no sistema circulatório você está olhando. Até chegar nos capilares, que geralmente vai levar ou vai ter uma pressão mais baixa, e depois vênulas, pequenas veias, grandes veias e veia cava, que essa pressão é muito baixinha, né? E, por exemplo, no átrio direito, que isso daí seria virtualmente zero, né, essa pressão. E aí depois aqui ele está mostrando que seria o bombeamento do lado direito, né? Então o ventrículo direito, né, para as artérias pulmonares, arteríolas, capilares, todos pulmonares aqui nessa parte. E você tem que pensar, né, que lembra que o nosso coração, né, ele é hipertrofiado para o lado esquerdo, então a força de ejeção, né, a pressão que ele coloca no sistema é muito maior do lado esquerdo, né, na circulação sistêmica, na grande circulação, do que na circulação pulmonar, né? Então isso daqui já é o suficiente para fazer o sangue se mover na região do pulmão e realizar o fluxo sanguíneo aí como um todo, tá? E aí lembra que eu falei que, por exemplo, era importante a gente lembrar que o coração ejeta 50 ml e vai mover 50 ml como um todo, né? Por que isso era importante? Por conta dessa informação aqui. Então olha esse gráfico. A linha contínua é pressão sanguínea, então você vai ver que a pressão ela cai. Esse gráfico eu acho muito melhor, mas eu não queria mostrar ele primeiro por conta da velocidade ali. Então você vai olhar que ele cai,
certo? Então aqui eu devo estar olhando para uma região de artérias, tá? Nesse 1 aqui. Em 2 eu devo estar olhando para a região dos capilares. E em 3 eu estou olhando para as veias, tá? Ou algo nesse sentido. Olha o que acontece com a velocidade, coisa maluca. Você vai ter uma queda da velocidade. Ok, então eu estou me afastando da bomba, né, de pressão. Então essa velocidade acaba caindo. O que é uma coisa boa, né? Porque nos capilares é interessante que esse sangue esteja passando mais devagar, porque eu quero que esse sangue faça trocas com o meu tecido, então se ele passar muito rápido, essas trocas podem não ser eficientes. E depois essa velocidade aumenta. Como diabos isso aumenta se essa pressão ela só cai, né? Então a resposta está aqui nessa parte de cima, né, dessa imagem, que é a área transversal, a área de secção transversal. E aí o que acontece? Olha para esses números. Então quanto tem uma aorta, né, por onde passa o sangue? Por exemplo, 2,5. Pequenas artérias, 20. Arteríolas, 40, tudo na mesma medida, centímetros quadrados. Capilares, 2.500. Aí você vai falar, muito bem, você está maluco. Não é possível que um capilar, que você falou que é fininho, pequenininho, delicado, é maior do que a aorta, que é o maior vaso que a gente tem. Realmente, você está correto nesse pensamento. Um capilar e uma aorta é muita diferença, certo? O capilar é muito fininho, né? Muito menor do que a aorta. Concordo com você. Mas o que acontece? Na verdade, eu estou pegando todos os capilares. Porque lembra, se saiu 50 ml pela aorta, você vai ter que mover 50 ml em todos os capilares do seu corpo. Certo? Então, isso é como se eu estivesse pegando uma grande mangueira e aumentando, né, esse espaço. Tudo bem? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você imagine, por exemplo, uma mangueira, certo? Pensa no tamanho que essa mangueira vai ter, no diâmetro que essa mangueira vai ter. Como que você faz para sair, entre aspas, mais água, ou sair mais rápida essa água? Você tem duas formas. Ou você aumenta, ou você abre mais a torneira, certo? Mas aí o fluxo aumenta. Ou você diminui a área, a seção transversal. Então, se você pegar seu dedo e colocar, né, o seu dedo, por exemplo, fechando metade dessa mangueira, a quantidade de água que estava saindo antes de você colocar seu dedo e colocando seu dedo vai ser a mesma. Só que a velocidade tem que ser maior. Tudo bem? Porque tem que sair a mesma quantidade no mesmo tempo, só que num espaço menor. Então a velocidade acaba aumentando, né? É a mesma coisa aqui. Então o que acontece? Quando eu estou passando das arteríolas para os capilares, é como se eu estivesse aumentando essa mangueira. Então eu estou pegando uma mangueirinha e aumentando ela em um diâmetro, estou pegando um diâmetro muito maior de mangueira. Só que eu tenho o quê? Eu tenho a mesma quantidade de sangue passando naquela mangueirinha e na mangueira bem maior, tá? E isso acontece por conta da ramificação dos vasos. E aí depois o que acontece? Eu vou pegar essa mangueira e vou diminuir de novo. E tem que passar a mesma quantidade em todos os pontos desse sistema. Então por isso que a velocidade vai caindo, porque a mangueira está aumentando, aqui aumentando, até que chega no máximo. E depois ela vai diminuir, até chegar em um certo valor, que vai apresentar uma certa velocidade, certo? Então isso está relacionado porque o fluxo tem que ser constante nesse sistema fechado como um todo, tá? A gente não vai perder sangue em nenhum momento, certo? Então, essa é uma parte complicada, um pouco de explicar, né? Mas que acho que essa analogia da mangueira faz bastante sentido aí. E nossos próximos slides, né, vão no sentido de explicar a parte de trocas. Então, né, lembrando daquele exercício da aula anterior também, né, você pode ver, né, uma arteríola chegando aí e uma região de capilares, tá? Então, enfim, aqui tem um esfíncter, tá? Ignora essa ideia, e depois os vasos linfáticos, né? E isso daí depois vai chegar nas veias ou nas vênulas, certo? E voltaria para o coração. Então, aqui eu estou olhando para uma arteríola, aqui eu estou olhando para uma vênula e aqui eu estou olhando para a região dos capilares, né? Então, esse é o esquema como um todo. O que acontece nessa região especificamente? Vamos pegar um capilarzinho, né? Vamos pegar, por exemplo, essa região aqui, né? Que tem um pedaço arterial aqui mais vermelhinho, um pedaço mais azulzinho aqui mais venoso, né? Então,
essa seria a região arterial desse capilar e essa seria a região venosa desse capilar. O que vai acontecer? Conforme o sangue chega, você tem uma certa pressão, né? Então essa pressão do sangue força as coisas contra a parede desse capilar, certo? Então, você vai ter uma diferença entre a pressão do sangue e a pressão osmótica dentro desse capilar, que vai, por exemplo, puxar coisas para dentro, né? Que é a concentração, por exemplo, de proteínas. Nessa porção arterial, a pressão do sangue ela é maior, então você vai acabar tendo o quê? Acabar tendo extravasamento de água para fora dos capilares. Então, para essa região onde eu tenho tecido aqui. Então, onde vai acontecer o quê? Onde esse tecido vai ser banhado por exemplo, essa água com oxigênio, algumas proteínas, né, aminoácidos, glicose, e aí os tecidos vão pegar aquela parte, certo? Então, você vai ter um certo fluxo de água que vai permear essa região aí, esse tecido intersticial, esse interstício, né, esse espaço entre o tecido. Só que o que acontece? Conforme vai saindo água, essa região vai ficando mais concentrada do capilar também. E o que acontece? O sangue sempre vai de um lugar, né, com maior pressão para um lugar com menor pressão. Então essa região da veia, ela tem o quê? Ela tem uma pressão sanguínea menor. Então o que acontece? Se esse capilar está perdendo água, então ele está ficando mais concentrado. Então a pressão osmótica dele acaba aumentando. E a pressão sanguínea acaba diminuindo, né? Então você vai ter o quê? Você vai ter um retorno dessa água, né, que saiu de volta para esse capilar. E com isso, essa água acaba levando o quê? CO2, né? Por exemplo, excretas nitrogenadas que vão ser filtradas depois lá na frente. Só que o que acontece? Parte desse líquido não vai voltar, certo? Então, alguma coisa vai ficar nessa região aí, nesse interstício, certo? Se você não tiver uma drenagem desse interstício, isso forma um edema, tá? Então, líquido num local onde não deveria ter. Só que o que acontece? A gente tem o nosso sistema linfático, que vai permear esse espaço. Que são o quê? São uns canais, certo? De fundo cego, que vão pegar esse líquido que está sobrando e vão absorver esse líquido e vão devolver na nossa circulação lá perto da veia cava, um pouco antes de chegar no átrio direito. Então isso recompõe o nosso volume circulatório como um todo, certo? E aí, né, porque a gente falou da arteríola, falou da pressão, né, como isso varia, falou da velocidade, falando das trocas nos capilares, e agora a gente tem que voltar para o coração, né? Como que isso acontece? Bom, a gente tem as válvulas que vão impedir o refluxo, certo? Então você vai ter uma certa movimentação, né? Seu coração bombeou 50 ml, então você vai ter 50 ml, por exemplo, se movendo aí, certo? Nas nossas veias de volta para o nosso coração. Então, uma primeira coisa. Só que o que acontece? Quando você se mexe também, né, você tem alguns músculos que estão pareando essas veias. Conforme você tem contração desses músculos, eles vão fazer o quê? Eles vão espremer basicamente essa veia e vão fazer com que você tenha fluxo, né, em direção ao coração também. E ó, toma cuidado, né? Você pode ver que aqui no esquema da imagem ele falou: os músculos da panturrilha funcionam como uma bomba para as veias. Uma bomba, certo? Por quê? Porque esse não é a função do músculo da panturrilha. É o quê? É te manter de pé e auxiliar, né? Ou tá relacionado aí ao andar, né? E quando você anda, ele contrai, né? Quando ele está realizando a função dele, ele contrai e também vai espremer as veias, né? Ou vai aumentar a pressão dentro das veias e fazer com que tenha fluxo sanguíneo, certo? Então, isso vai auxiliar esse processo como um todo, tá? Não quer dizer que esses músculos estão contraindo para gerar isso, né? Mas quando eles contraem, eles geram o retorno venoso ou auxiliam no retorno venoso aí. E o último pedaço, né, só pra gente comentar, que eu falei lá no começo sobre ultrafiltragem, né? Então, seria a estrutura do glomérulo, que é a conexão, né, do sistema circulatório com o sistema excretor, que vai ser a próxima aula. Então, não vou comentar ainda, né, mas você vai ter passagem de sangue por essa região, e com isso você vai ter aí a filtração desse sangue e a eliminação das excretas nitrogenadas, certo?
Então, a gente para por aqui o vídeo, né? E aí na próxima parte a gente resolve os exercícios.